Olá pessoal, Vinícius da StarTech aqui. Esse é mais um vídeo feito focado na comunidade da StarTech no WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, clique no link de convite abaixo, faça parte da comunidade focada em bancos de capacitores. Lá a gente distribui conhecimento técnico e também teórico, né, sobre casos reais de correção de consumo reativo e também como você pode trabalhar com isso, né? O objetivo do vídeo de hoje é fazer com que você saiba em quais clientes estão localizadas as maiores oportunidades para trabalhar com correção de fator de potência. Então aqui na StarTech chegam casos aí reais de faturas de energia de vários segmentos de indústrias. E aqui a gente sabe quais delas costumam ter os maiores casos de multas, né? Então normalmente quando a gente coloca um caso real lá no Instagram ou na comunidade, o pessoal sempre pergunta, mas onde eu vou achar casos como esse, né? De 5 mil reais, 10 mil reais de multa, né? Multas altas para a gente conseguir trabalhar com correção, porque como a gente sabe, quanto maior é a multa, maior também é a margem para trabalhar com aquele cliente, né? Quanto maior a multa, mais rápido também o banco vai se pagar, né? Mais curto é o tempo de retorno daquele investimento. Ou seja, para uma multa aí de R$ 1.000, normalmente o banco costuma se pagar em 8, 9 meses, né? Agora para multas aí de 3 a 5 mil reais, o banco já pode se pagar em torno de 5, 6, 7 meses. O payback vai diminuindo de acordo como o nível daquela multa, a gravidade daquela multa. Quanto mais multa, mais rápido o banco se paga, né? Para casos menores, 500, 600 reais, também o banco se paga sozinho, mas o payback pode se alongar um pouco, né? 12 meses, 15 meses, né? Um pouco mais de um ano, tá? Para se pagar. Mas casos aí de R$ 1.000, o payback já fica bem interessante, né? Em torno de R$ 1.000, 800 mil reais, o payback já tende a girar aí em torno de 8 a 10 meses, né? 12 meses, então já fica bem interessante, o banco se paga sozinho em menos de um ano, tá? E aí já começa a dar lucro para o cliente, né? Mas eletricistas, técnicos que ainda não trabalham com isso, engenheiros também, nos perguntam, né? Que tipo de indústrias costumam ter o maior casos de reativo, né? Mais casos de reativo, né? E aqui na StarTech chegam muitos orçamentos. Então, se você quiser até orçar um banco de capacitores, orce com a gente, né? Tendo o nosso orçamento em mãos, você consegue trabalhar com o cliente ou indicando essa solução para o cliente como uma comissão, ou então revendendo, né? Comprando para a sua empresa e você revendendo para o seu cliente esse banco, né? Como você achar melhor, né? E em todos os casos, a StarTech oferece a garantia de resultado daquela correção. Então, indiferente se é você que vai instalar, se é outro eletricista ou é eletricista lá do cliente, né, ele vai ter a garantia de resultado, ou seja, a garantia de que o banco vai se pagar sozinho. Tá? Então vamos lá para a apresentação para a gente conhecer as indústrias que costumam ter as maiores multas, né, ou as multas mais frequentes. Tá? Não aqui está em ordem, tá, de maior multa, né, para menor, mas sim uma relação genérica dos segmentos de indústria que a gente mais vê aqui. Tá? E são elas pedreiras, madeireiras, frigoríficos, indústrias alimentícias, cerâmicas ou artefatos de cimento, também laticínios, indústrias de plástico, fábricas de gelo e outras. Tá? Essas são as indústrias que a gente mais vê. Tá? Junto com as indústrias, né, a gente vai ter também os comércios, que também podem ter aí grandes multas, né? Mas claro que as indústrias, em maior número, realmente são as que mais vão ter casos de reativo, porque é nelas que estão os motores de maior porte, né? Essas primeiras aqui, pedreiras e madeireiras, normalmente são indústrias que a gente vai encontrar motores de grande ou médio porte, né, que em algum momento operam a vazio. Por exemplo, numa pedreira, né, existe aquela máquina que faz realmente a quebra da pedra, né, para formar a brita, né, ou pedras menores. Essa máquina normalmente é um motor de grande porte, é o britador, né, que vai fazer a quebra da pedra, mas em algum momento ela permanece girando a vazio. E como a gente sabe, o motor girando a vazio, ele gera muito mais reativo do que quando está fazendo força. Esse é um grave problema, né? A gente vai ver nas pedreiras, por exemplo, multas graves se ela não tiver a correção, justamente por causa desse momento, do motor de grande porte girando a vazio. Né? Aquele fator de potência na placa, até nos motores maiores, ele é um fator de potência melhor do que nos motores menores. Tá? Num motor aí de 100 CV, 200 CV, é fácil encontrar um fator de potência próximo aí a 0,92, né? 0,9, 0,91, 0,89, né? Nos motores de maior porte é comum encontrar um fator de potência até melhor. Nos menores, eles tendem aí a ser um pouco mais baixos, né? 0,85, 0,84, né? Baixa um pouco nos motores menores, 5, 2 CV. Normalmente a gente vai ter um fator de potência menor, né? Ou seja, a qualidade
da energia naquele motor é menor do que nos motores maiores, né? Mas qual que é o problema? Esse fator de potência na placa do motor, ele não é o fator de potência de quando o motor está vazio, ou seja, é o fator de potência em carga nominal, né? Quando o motor está fazendo força. Então, nesses motores maiores, é comum ter um motor de grande porte. Então, nesses motores maiores, se ele está girando a vazio, ele vai gerar muito reativo. E realmente força ali para o banco fazer essa correção. Precisa de bastante potência para a gente conseguir corrigir, né? Então, alguns pensam, né, alguns eletricistas técnicos às vezes pensam que o motor vai gerar mais reativo quando ele estiver em maior carga. E na verdade não é isso que acontece. Quando a carga é maior, esse fator de potência tende a melhorar do que quando a carga é baixa, né, ou zero. E algumas outras indústrias aqui possuem os equipamentos chamados câmaras frias, né, indústrias alimentícias, frigoríficos, né, fábricas de gelo, né, laticínios, vão ter câmaras frias, que também é outro equipamento que costuma gerar muito reativo, né? Não é um reativo grande assim, né, que precisa ser corrigido, mas é um reativo constante. Porque, como sabemos, são máquinas que operam praticamente 24 horas. E isso, se tiver algum reativo não corrigido, acaba dando uma multa que não é grave por hora, mas ela ocorre muitas horas no dia. O que faz com que na fatura total venham multas altas também. Tá? E também fábricas ou indústrias com muitos motores de pequeno porte, né? Como eu disse, os motores de pequeno porte costumam ter um fator de potência menor e por isso muitos desses motores podem resultar também numa cobrança alta de reativo, né? E caso com muitos transformadores, como a gente sabe, os próprios transformadores já têm um reativo interno que precisa ser corrigido com a aplicação de um capacitor fixo, né, ou semiautomático, e esse reativo, se não corrigido, né, e tiver muitos transformadores naquela instalação, a gente tende a ter também muitas multas, né? Já corrigimos casos aqui de grandes universidades, por exemplo, estádios de futebol, né, com muitos transformadores e períodos de carga curtíssimos, né, ou carga baixa, mas a presença de muitos transformadores em muitos pontos, né, de derivação de baixa tensão, isso fazia com que esses transformadores fossem responsáveis por muita multa na fatura de energia. Tá? E também setor de agronegócio, por exemplo, né? A gente tem os grandes irrigadores, que são motores de grande porte, que muitas vezes a gente vê que no agro são também responsáveis por bastante multas, né? Distribuidoras de alimentos também costumam ter bastante multas e super ou hipermercados, né? Grandes instalações comerciais também são casos que a gente pode ter muitas multas. E talvez tenha esquecido de um ou outro, mas basicamente são esses casos aqui que a gente mais vê aqui na StarTech de indústrias ou comércios com multas graves por banco de capacitores e também casos frequentes, né? E como a gente viu esses casos aqui, as multas são geradas pelos equipamentos de consumo, né? Mas, como a gente sabe, tanto indústrias quanto comércios estão instalando energia solar, né? E para casos com energia solar, né, a gente é um grande parceiro aqui do setor de energia solar. Realmente, as empresas de energia solar compram muitos bancos com a gente, tanto para revender quanto para indicando a solução para o seu cliente, né? Porque realmente depois da instalação de energia solar a gente tende a ter um pouco mais de multa na fatura, né? Se tinha uma multa pequena, essa multa pode ser agravada, ou se não tinha multa, ela pode vir a aparecer depois da energia solar instalada, né? Por que isso? Porque a solar fornece energia ativa, né? E a reativa permanece a mesma de antes. Então o fator de potência lá na concessionária, no medidor da concessionária, tende a ser menor depois da instalação da solar e por isso que pode ter um agravamento, né, uma diferença dessa multa antes e depois da solar. Tá? E também, como a gente sabe, os bancos eles têm uma vida útil estimada aí de 10 a 15 anos. É comum ver indústrias e casos de comércios, né, com bancos antigos que precisam ser substituídos. Então a gente vê que a necessidade por banco de capacitores realmente ela é constante tanto para as instalações novas quanto para casos que o banco está no final da vida útil e precisa ser substituído. E também casos de aumento de cargas, né, e casos novos, né, de indústrias novas, né. Mas, por exemplo, o aumento de carga em uma indústria que cresceu muito, né? Se ela cresceu em torno de 50% ou 100%, muito provavelmente aquele banco que fazia correção, né, e até zerava aquela multa vai precisar ser aumentado se ele não tinha uma potência sobrando, né? Porque quanto mais carga, mais potência reativa indutiva a gente vai ter naquela instalação e ela precisa ser compensada com mais potência reativa capacitiva no banco. Então é comum ver casos que a gente precisa fazer um aumento no banco ou colocar um banco adicional
para correção do reativo total daquela instalação, certo? Para quem ainda não sabe, eu sempre gosto de mostrar também um exemplo de como você vai identificar uma instalação de grupo A. As instalações do grupo A, né, costumam ter as maiores multas, né, que são instalações de médio e grande porte, né? Por exemplo, se eu colocar aqui indústrias em Novo Hamburgo, que é a nossa cidade aqui, vai me mostrar várias indústrias no Google, tá? E através do Google mesmo eu consigo ver a visualização através do Street View daquela indústria. Então cliquei aqui em uma indústria qualquer e eu quero ver essa indústria no Street View, ou seja, na foto ali que o carrinho do Google tira, né, quando ele passa naquela indústria. E aí eu já consigo ver que essa indústria aqui é um cliente de grupo A, porque ele tem uma derivação de média tensão acontecendo aqui, ó. Ou seja, ele tem um transformador próprio na instalação e ele tem uma derivação de média tensão que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então ele não é um cliente de baixa tensão, ele é um cliente de média tensão. E nesses casos, né, indústrias do grupo A, elas tendem a ter aí uma chance muito maior de ter a multa do que instalações do grupo B. Então, se você quer bater nas indústrias presencialmente, né, e apresentar a sua solução, vá direto nessas indústrias aqui, tá? E aí você pode selecionar ou buscar elas através da própria pesquisa do Google, né? Como estava aqui, colocar aqui indústrias em Novo Hamburgo. Você vai encontrar uma grande relação delas, né? E aí você vai aqui em mais lugares, por exemplo, vai ter uma relação de todas as indústrias e várias páginas aqui ó, embaixo ó, dessa relação, né? E uma lista grande dessa relação de indústrias, né? E aí você vai selecionando e aí você passa lá na frente ou vê no Google quais as que mais te interessam e faça uma apresentação para essas indústrias, né? Ou então outra forma de você selecionar através desse site aqui, eu vou deixar até o link na descrição, que é a Casa dos Dados. Ó. Se você colocar casadosdados.com.br, você vai cair nesse site. Se você for aqui em pesquisa avançada, aí vai abrir várias opções aqui. Você pode colocar a sua cidade e seu estado, ó, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. E aí eu posso colocar aqui o KNAI, né? O KNAI é o código que identifica uma certa atividade comercial ou industrial, né? Então eu coloco KNAI indústria de plástico, porque eu sei que a indústria de plástico aqui na minha região tem muitas indústrias de plástico, né? Então eu pesquiso KNAI aqui no Google, ó, KNAI indústria de plástico, ele já me dá um número, tiro aqui o hífen desse número e coloco ele aqui, ó, vai me dar 4 KNAIs principais, eu seleciono todos eles, ó. Selecionei KNAIs de indústria de plástico, tá? E também poderia ser outras, por exemplo, se eu quero o KNAI de serraria, ó, vai dar a serraria aqui, ó. Esses outros 2 KNAIs. Se eu quero KNAI de indústria de gelo, né? Aí eu pesquiso aqui gelo, vai ter aqui o KNAI da indústria de gelo, né? Então eu estou selecionando direto pela especificação do que aquela indústria trabalha, né? E aí coloco aqui, excluo MEI, né? E também coloco um capital social acima de 100 mil ou 200 mil para selecionar as indústrias de maior porte, né? E através disso eu vou brincando aqui, vejo as indústrias de plástico aqui da minha cidade, dou um pesquisar, olha só, me trouxe 78 resultados de indústria de plástico aqui na minha cidade. Né? E através aqui desses resultados, eu consigo ver, por exemplo, o endereço completo dessa indústria, né? Para passar lá no local, ver se é um cliente do grupo A ou não e fazer uma apresentação. Né? Se você ainda não tem nenhuma apresentação pronta, né, para fazer, a gente também está disponibilizando um material impresso, que é esse aqui, ó, que está na minha mão. Então aqui a gente pensou justamente nos eletricistas que não tem nenhum material impresso para deixar nas indústrias. Então através de uma apresentação fácil, aqui vem marcando aqui um exemplo de fatura com consumo reativo, ó. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Está circulando aqui o consumo reativo excedente na ponta e fora a ponta e dizendo que isso é multa. Então qual que é o objetivo dessa apresentação? É você deixar com alguém lá na recepção, né? Às vezes você não marcou horário, né, com a indústria, né? É dificilmente alguém lá do financeiro vai te receber sem marcar horário, né? Então, dessa forma aqui você consegue deixar, mesmo com alguém do administrativo ou da recepção, né, com uma apresentação breve. Ó, eu corrijo multa por consumo reativo, aqui tem um modelo da multa, ela vem assim na fatura, comparem aí, se tiver a multa, me liguem através desse número aqui. Né? Esse é o objetivo dessa apresentação. Tá? Uma apresentação rápida, sem horário marcado, para você deixar lá na instalação, mostrando o que é a multa, né, com exemplo. E também aqui vem dizendo...
os tipos de multas, né? A multa pode aparecer na sua fatura de diversas formas. Então, como existem várias concessionárias diferentes, né? A multa, a gente sabe que ela vem diferente. Ou vai vir, tem concessionárias que vai vir em consumo reativo, outro vai vir em energia reativa, outra vai vir o FAIR, né? Então, todas as formas de multa estão relacionadas aqui. E a gente consegue relacionar elas para que o cliente veja na sua fatura, compare se na sua fatura está vindo a multa ou não. Então, se você quer esse material, você é eletricista, já faz parte lá do grupo da comunidade da StarTech no WhatsApp e quer receber esse material aí na sua casa, o link está na descrição. Ao clicar no link, você vai para essa solicitação aqui, solicitação de material impresso. Aí você vai colocar seu CPF, seu endereço completo, né, para a gente enviar 10 unidades dessa apresentação aqui para você por correio, tá? Então coloque seus dados para que a gente faça o envio para você, não tem custo, é justamente para que você consiga divulgar esse serviço de correção de fator de potência. Mas claro, quando realmente surgir oportunidades, não esqueça aí de orçar os seus bancos com a StarTech. A gente está aqui realmente para ser um grande parceiro seu nesse segmento, né? Tanto para fornecimento dos bancos, quanto para suporte técnico no dia da instalação, frete grátis até você e também garantia de resultado. Então, independente se você vai fazer essa instalação pela primeira vez, é a StarTech que vai garantir o resultado de satisfação do seu cliente e de que o banco vai se pagar sozinho em contrato, tá? Então, não fique com medo de vender esse serviço, né? De oferecer a correção de fator de potência, mesmo que seja a primeira vez ou de você nunca tenha instalado banco de capacitor, você vai conseguir fazer a correção aí e trabalhar com as indústrias da sua região. Entra na comunidade, se ainda não faz parte, a gente se vê nos próximos vídeos.